vamos conversar sobre o distúrbio chamado de bruxismo. Vamos lá? Eu me chamo Luísa, sou cirurgiã dentista, odontopediatra. O bruxismo é uma alteração dos músculos da mastigação, ou seja, uma atividade repetitiva dos músculos mastigatórios, podendo acontecer tanto em vigília, que seria o bruxismo enquanto estamos acordados, como durante a noite, que seria o bruxismo enquanto dormirmos, o chamado bruxismo do sono, caracterizado pelo ranger e ou apertar dos dentes, e ou empurrar ou forçar da mandíbula. Com o passar do tempo, esse distúrbio pode trazer alterações e sobrecargas aos músculos mastigatórios, alterações ósseas, desgastes dentais e disfunções da articulação temporomandibular, a chamada DTM. Além disso, dores de cabeças constantes. Já curta, compartilha e se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos por aqui. Devemos ter uma atenção especial com a criança que realiza bruxismo, pois uma das causas que temos é a alteração emocional da criança, como por exemplo, devido ao estresse gerado pelo bullying. Temos também relacionadas as questões genéticas, ambientais e distúrbios gastroesofágicos e respiratórios. Precisamos ter um controle sobre o bruxismo através de uma atividade multidisciplinar, conciliar o exercício dos profissionais na área de odontologia, com a especialidade da odontopediatria, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, médico do sono, pediatra, também otorrinolaringologista. Na área de odontopediatria, podemos trabalhar com os aparelhos ortopédicos funcionais. Eles irão fazer um controle do desgaste dental e também ter uma atenção para que possamos encaminhar para os profissionais que foram ditos anteriormente. O bruxismo do sono está relacionado, segundo estudos, ao sistema nervoso central, enquanto o bruxismo de vigília está relacionado a eventos de estresse, tensão emocional, sintomas de ansiedade e depressão. Eventos de muito estresse e preocupações podem gerar uma alteração na qualidade do sono e assim provocar o bruxismo. Portanto, o relaxamento antes de dormir é fundamental. Para isso, é importantíssimo trabalharmos a profilaxia do sono, que seria os seguintes pontos: diminuir o uso de telas, pelo menos 1 hora antes de dormir. Existem estudos que comprovam que a criança que fica muito mais na tela ao longo do dia tem maior propensão a desenvolver o bruxismo. Ter horário para dormir e acordar. Procurar manter horários constantes. Ler um livro, contar uma história e também colocar músicas relaxantes para a criança. Tente trabalhar o quarto da criança com luzes monocromáticas e também cheirinhos. Atividades e alimentações leves antes de dormir. Existem estudos que comprovam que a criança que tem maior ingestão de alimentos açucarados tende à propensão a realizar o bruxismo do sono. Somada à profilaxia do sono, temos outras questões que podemos trabalhar para amenizar esse bruxismo, como a prática de atividades físicas durante o dia. O gasto energético é fundamental para a criança desenvolver um relaxamento. Muita atenção ao sistema respiratório de sua criança. Será que ela está respirando corretamente? Fique atento também à realização da limpeza nasal. Ela é fundamental para nós liberarmos as vias aéreas e respirarmos corretamente pelo nariz, pois as crianças com obstrução nasal tendem a desenvolver o bruxismo do sono. Converse sempre com a criança para saber como está o seu relacionamento na escola, com os amigos, professores e também com os familiares. Assim, ela poderá expressar o que agradou ou não ao longo do dia e até mesmo relatar o que pode vir a estar chateando e ou preocupando. O bruxismo do sono é desencadeado pela atividade não eficiente dos músculos da respiração e assim os músculos das vias respiratórias não conseguem trabalhar de uma forma eficaz. Isso ocorre principalmente em pacientes alérgicos, asmáticos, pacientes com obstrução nasal, desvio de septo, crianças com síndrome das pernas irrequietas, crianças portadoras de TDAH,
e pacientes roncadores, sendo estes 8 vezes mais propensos ao desenvolvimento do bruxismo. O bruxismo do sono pode ser causado também pela hipertrofia da adenoide e também aumento das amígdalas. Isso é muito comum nos pacientes portadores de síndrome de Down. Existem estudos que associam até mesmo diabético a ter propensão ao desenvolvimento do bruxismo. E qual é o processo que ocorre na boca pelo bruxismo? A criança, quando dorme, relaxa os músculos da mastigação, os músculos das vias aéreas e também a língua. Esta está em grande atividade ao longo do dia e tende a repousar e recolher-se para o fundo da garganta durante o sono. Como a língua está ancorada na mandíbula, que é o osso móvel da face, ela se retrai junto com a língua e assim causando uma diminuição da passagem de ar. Porém, para as crianças que realizam a respiração nasal completa, ela não tem uma alteração da qualidade de seu sono. Já a criança que respira pela boca terá dificuldades para realizar essa respiração. Devemos nos atentar, em principal, às crianças que já possuem alergia e obstrução nasal, pois terão propensão a terem problemas com a diminuição dessa passagem de ar. Pode até mesmo ser total, como por exemplo a apneia, em que o paciente para por um período de respirar, e isso pode acontecer inclusive em bebês. O nosso organismo é muito inteligente e para que não ocorra um período grande sem respiração, é liberado um comando no sistema nervoso central para que seja deslocada a língua e a mandíbula para a região frontal. Essa desobstrução desencadeia um apertamento para manter a mandíbula para frente, ou pode ser realizado esse movimento várias vezes durante o sono, o que resulta no ranger dos dentes. Lembrando que esses movimentos trarão tensão aos músculos, dores e também desgaste dental. Já o bruxismo de vigília é aquele que ocorre quando estamos acordados. Em geral, ele é representado pelo apertamento dos dentes, gerando assim uma contração dos músculos da mastigação. E está relacionado principalmente a fatores psicossociais: estresse, tensão, ansiedade, angústia, até mesmo o relacionamento dos pais. Para controlar esse bruxismo de vigília, podemos contar como, por exemplo, com aplicativos baixados no celular. Eles enviarão lembretes para que possamos não apertar os nossos dentes. Para as crianças, esse aplicativo deve ser controlado pelos responsáveis, pois muitas não terão discernimento de associar o não apertar dos dentes, então deve ser dito pelo adulto a hora que lembrar. Também podemos colar papéis post-its coloridos pela casa para lembrar de não apertar os dentes. Manter a criança ocupada e livre de preocupações também ajudará muito o não ranger dos dentes. O bruxismo nem sempre irá acompanhar a criança ao longo da vida, inclusive ele pode ir diminuindo até chegar na vida adulta. Bebês apenas com os dentes anteriores tendem a realizar um ranger dos dentes, e este fator não é patológico, ele está se adaptando a uma nova postura, devido aos movimentos instáveis da mandíbula buscando a guia. Mas, depois de todos os dentinhos presentes na boca, já não será normal o ranger. E quais são as consequências do bruxismo? Crianças que realizam o bruxismo tendem a maior propensão a desenvolver as disfunções da articulação temporomandibular, DTM, que seriam patologias associadas aos músculos da mastigação e à articulação temporomandibular, ATM. Além desta, podemos desencadear destruição dos tecidos de suporte e dentários, som audível e desagradável, fraturas de restaurações e desgaste dentário. Agora, algumas desmistificações do bruxismo. Não existe comprovação científica do uso de medicamentos para o controle do bruxismo infantil. Para crianças, não devemos utilizar as placas de bruxismo como utilizadas em adultos, e sim aparelhos ortopédicos funcionais ou miofuncionais. E não existe comprovação científica do uso de toxina botulínica em crianças para o controle do bruxismo. Por hoje é só, e qualquer dúvida é só deixar abaixo aqui nos comentários. Obrigada por assistir o vídeo, eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!